Vamos avançando na nossa query agora, hein? Vamos falar um pouquinho sobre a nossa função case, que seria aí automaticamente, né, a função para você criar uma coluna condicional, limitando a uma condição que você escolher. Lembra o se no Excel? Então, se isso for igual àquilo, então aquilo, tipo isso. Então, xx for igual a y, igual a 3, e você faz aquela gambiarra toda. Basicamente seria isso. Então, trouxe algumas traduções para vocês aqui, né? Então, case é igual a caso, when é igual a quando e then é igual a então. Então, a nossa função vai ser basicamente, caso quando o critério que eu escolhi for igual ao que eu digitar lá, ele vai trazer para mim uma coluna condicional nova, né? Então, vamos fazer na prática, que sempre na prática a gente consegue um resultado melhor, né? Então, vamos na nossa tabela, vou fazer um select asterisco da nossa tabela aqui, ó, de GEM Product. Então já vamos fazer um select aqui, ó, select asterisco, para trazer toda a nossa tabela, né, from, de subcategoria. Vou começar a digitar subcategoria, que vai aparecer essa tabela para mim aqui, ó, GEM Product subcategoria. Vou rodar aqui e dar um F5. Ele vai trazer algumas linhas para a gente, né, 37 linhas, esse vai ser bom, porque a gente vai trazer apenas alguns critérios, né. Para você se localizar, estamos no nosso dataset aí novamente e na nossa tabela aí, table de product categoria. Então, só para a gente conhecer, né, aí um pouquinho da nossa tabela nova aí, vai ser aqui o subcategoria key, né, que é a chave lá, e o importante para a gente vai ser esse aqui, ó, English Product subcategoria name, quer dizer, o nome da subcategoria. E a gente vai criar uma coluna condicional atribuindo uma categoria a essa coluna. Então, exemplo, quando for aqui, ó, mountain bike, vai ser igual o esporte. Quando for aqui, sei lá, qualquer outro nome aqui, vamos procurar outro aqui. Quando for aqui shorts, vai ser também referente a esportes também. Por exemplo, a gente vai atribuir uma categoria aleatória aí para essa coluna, né? Então, eu vou apagar aqui o asterisco aqui, vou apagar. Para a gente, essas outras informações, por agora, não importam. Eu vou trazer apenas essa coluna de English Product Name. E como eu já sei que não se repete, eu vou trazer ela na forma literal, né? Então, vou digitar aqui, ó, English Product subcategoria Name. Feito isso, eu vou dar um F5 para executar. Se eu tivesse na dúvida se esse produto se repete ou não, se tivesse muitas linhas aqui, eu poderia depois do select digitar distinct. E vai trazer o select distinct para a gente, né? Que são linhas que não se repetem, né? No caso, trouxe o mesmo resultado, 37 linhas. Então, garanti que esse produto aqui não se repete. E agora sim, eu posso deixar o distinct, né? Então, sem ele também, mas aí é só uma dica para você. E agora vamos criar uma nova coluna condicional. Já vamos fazer na prática, né? Então, depois da nossa primeira consulta que a gente trouxe aqui, eu posso dar um nome para ela aqui, ó, S sub underline categoria, que vai ser a nossa subcategoria. Então, vai ser a nossa subcategoria, né? Já renomeei aqui. Eu vou dar um enter e um vírgula, porque eu vou iniciar uma nova coluna. E essa nova coluna, vamos utilizar a função case. No primeiro aí, você vai se confundir, vai ficar meio complicado, mas fique tranquilo. Isso é prática, não precisa de se apavorar logo no início, que a nossa query vai começar a ficar grande, né? Isso aí que você quer. Fazer aquelas queries que vai lá até embaixo. Não, isso aí conhece, né? Vamos lá. Case, eu vou dar um espaço para mim organizar, né, a nossa consulta para ela ficar bem bonitinha. Então essa vai ser a nova coluna condicional, né? Você pode escrever em maiúsculo aqui também, não tem problema não. Maiúsculo ou minúsculo, e não é case sensitive e não atrapalha para você. Então vamos lá. Então vamos estruturar a nossa consulta. Então caso, né, já coloquei aqui, quando a minha subcategoria for igual a mountain bike, eu quero então traga uma categoria para mim escrito esporte, um exemplo, né? Então vamos lá. Então já vamos estruturar. O caso a gente já colocou, né? Então agora vamos colocar o when. Então quando na minha subcategoria, né, que é essa coluna que a gente trouxe aqui, ó, English Product Name, então vamos lá. Quando a minha subcategoria for igual, aí entre aspas, né, eu vou digitar o que eu quero, ó, mountain bike. Vou Ctrl C e o Ctrl V aqui. Então aqui, ó, caso quando na minha coluna English Product subcategoria Name for igual a mountain bike, então, aqui ó, then, já deixei lá em cima para você, né? Depois a gente vai fazer isso rápido, a gente não fica colando aí não. Então, ele vai trazer para mim a palavra, entre aspas aqui novamente, né? Que eu estou falando de texto, então é string, você tem que colocar aí entre aspas. Então, ele vai trazer para mim a palavra esporte. Eu vou atribuir uma categoria para essa subcategoria. Complicou, né? Então, vamos lá. Eu vou dar mais um Enter para deixar mais organizado ainda. Depois que eu fizer o meu critério, eu tenho que finalizar a nossa consulta com o end. Então, vamos dar um F5 aqui para executar.
E nota para vocês verem, ele já fez uma nova coluna, né? No caso, eu não dei o nome para ela ainda. Ele trouxe, quando for mountain bike, ele vai trazer para mim a categoria esporte, né? Ele colocou para mim uma palavra aqui na frente. E depois do end eu posso dar aqui, ó, as, eu vou dar um nome para toda essa coluna que eu fiz, né? Então vou chamar essa de categoria. Eu vou dar um F5 para executar novamente. Agora você vai entender melhor. Então quando na minha coluna de English Product Subname, né, for igual a mountain bike, ele vai trazer então esporte para mim. E ele vai ler todas as outras. Se ele não achar nenhum, ele vai trazer nulo, que eu não criei subcategorias ainda, né? E agora vamos para o próximo. Um exemplo, eu quero adicionar não só mountain bike na categoria esporte, eu quero adicionar mountain bike, quero esses daqui também, road bike, quero adicionar pelo menos uns 4 ou 5 aqui na categoria esporte também. Eu estou dando categorias aleatórias, então não se preocupe aí se está certinho ou não. É importante a gente saber fazer a função case quando aqui. E agora vamos aprender a adicionar mais um critério. Um exemplo, né? Eu quero adicionar outra categoria a esse subcategoria aqui, ó, Forks. Eu quero que quando na minha tabela de English Product Name seja Forks, eu quero que traga a categoria casa. Que eu já fui lá no Google Tradutor e pesquisei e significa garfo. É isso mesmo. Então vamos atribuir outra categoria para essa subcategoria aqui, tá bom? O que eu posso fazer? Eu simplesmente posso copiar, né, o N e dar um Ctrl C aqui e o Ctrl V embaixo. Tudo sem separado por vírgula, porque tudo isso vai ser uma categoria, né? Eu vou atribuir critérios aí. Então vamos lá. Então quando, nosso próximo critério, né? Então quando, na minha coluna de English Product categoria Name, que vai ser a nossa subcategoria, né? Quando ela for igual a Forks, eu vou só trocar aqui, ó, mountain bike por Forks. Então, quer dizer que, ó, então, já deixei traduzido para você aqui em cima, sou bonzinho. Então vai ser a categoria casa. Escrevi certinho agora, vou dar um F5 para executar. E ele já trouxe para a gente, ó, Forks é igual a casa. Vamos atribuir aqui, ó, pedals também vai entrar no esporte, né? Então, vamos esse chain aqui, vamos lá no Google Tradutor e pesquisar. Já cortei o vídeo e pesquisei, tem a ver com corrente, sei lá. Vamos supor que seja aí manutenção. Vamos dar umas categorias aleatórias. Então, com isso, o que eu posso fazer? Apenas copiar e colar novamente, né? Mas vamos fazer aqui como se a gente fosse escrever novamente? Então, vamos lá. Eu vou atribuir a nova categoria. Então, caso, né? Já ativei aqui. Então, quando? When. Quando na minha coluna, qual que é a coluna que eu estou fazendo a restrição? Na minha coluna de English Product Name. Tá certo, eu trouxe aqui. Então, quando nessa categoria for igual a Chinese, eu vou colocar aqui entre aspas, né? A palavra, coloquei aqui. Então, quer dizer, ele trouxe o ten. Então, eu quero que escreva para mim a palavra manutenção. Manutenção. Vou colocar aí sem acento, sem nada, tá bom? Vou rodar aqui. Vou colocar aí sem nada mesmo. Vou rodar aqui e vai trazer para a gente. Então, você consegue atribuir, né, categorias conforme ao seu critério. E para deixar bem mais bonito, você pode vir e dar uma organizada, né? Para deixar tudo igualzinho. Então, tem aqui, eu dou alguns espaços e chego ele todo aqui, ó, certinho. Ó. Dá mais um espaço, que é uma boa prática que você vai deixar bem bonitinho as suas consultas, né? Porque quando a pessoa for olhar a sua consulta, vai trazer certinho, ó. Então, ele trocou. Ó. Quando for mountain bike, ele trouxe sport. Quando for forks, ele trouxe casa. Quando for chains, ele trouxe manutenção. E ficou bem mais bonito, o seu layout vai ficando bem mais organizado, né? Já vai treinando aí de início, fazendo organizadinho, que depois você vai brilhar com as suas consultas. E aí você pode ir atribuindo muitas outras consultas aí, né? E agora, eu quero atribuir mais de uma consulta de uma vez. Então, exemplo, eu quero, quando for mountain bike, road bike, esses 3 aqui, ó, esses 4 primeiros aqui, eu quero que quando for todos iguais a esse, seja esporte também. Como que eu posso fazer? Vamos atribuir essa consulta aqui? Você pode também repetir essa consulta e fazer, mas eu vou ensinar um jeito mais fácil para vocês. Seria assim, um exemplo, eu vou dar alguns entries aqui, ó. Se eu fosse colocar road bike e turn bikes também na categoria de esporte, eu iria fazer o quê? Vim aqui, né, copiar mais uma vez e mais 2 vezes aqui, ia trocar o mountain bike pelo road bike, né? Vou alterar aqui, ó, dentro dos parênteses, e vou alterar também esse Strong Bikes aqui, sei lá que nome é esse, para esse daqui. E vou organizar depois, vou dar F5 para executar. E ele atribuiu as categorias para mim aqui. Só que note que a minha consulta vai ficar gigante. Imagina, eu fazer isso 37 vezes e também a minha consulta aqui é pouca, é 37, né? E se fosse muitas, fosse 500 ou 1000 ou 100 mil linhas, que é o que você vai trabalhar aí? Vamos fazer isso de uma forma bem mais prática. Então vamos fazer isso de uma forma bem mais prática, né? Vamos apagar tudo isso aqui.
Vamos fazer do zero. Vai ficar legal, não vai? Vamos lá. Vamos apagar tudo isso aqui. Vou dar um select. Vamos apagar tudo e vou trazer somente a coluna aqui novamente, né? Vamos lá. Só as colunas aqui da nossa English Product subcategoria Name, tá bom? Da lá da nossa tabela. E agora vamos novamente atribuir colunas, mas agora de uma forma mais otimizada, várias de uma vez, né? E agora também eu vou ensinar para vocês a função para tirar aqueles espaços em branco, né? Quer dizer, o nulo. Que é a função, vamos ativar aqui, ó, else. Que significa aí, na sua tradução literal, se não. Então ele vai fazer, caso for, quando e tal, e se não achar nenhum resultado nenhum, ele traz outra coisa lá, aleatória que você queira. Então vamos lá, fica aí que essa aula vai ser bem completa para você fixar mesmo. Então vamos fazer subcategorias de forma mais dinâmica. Então, como eu vou ativar a nova coluna, eu vou dar um espaço, né? Vou dar um Enter e colocar a vírgula. E vou ativar a nossa função Case. E vou dar mais um Enter para deixar ela bem estruturada de forma organizada. Então, vou começar a escrever aqui, ó. Grava a sua colinha que você vai utilizar muito aí. Então, caso já está aqui, né? Então, quando, né? Eu vou utilizar a minha função aí, when. Então, quando na minha coluna de English Product Name. Só que agora eu vou usar a função in. E vou abrir um parênteses aqui. Por quê? Tudo que eu digitar entre parênteses, ele vai fazer a categoria para mim, né? Então vamos lá. Então quando nessa minha coluna, quando for esses 5 primeiros valores aqui, eu quero que seja a categoria esporte. Vamos levar ele aqui para dentro? Eu posso ganhar tempo, porque eu vou digitar tudo entre aspas, né? Então eu posso ganhar tempo, eu sei que é 5 resultados, então eu vou fazer abrir aspas, né? Vírgula, que vai ser 1. Aspas novamente, vírgula, que vai ser o segundo critério. Aspas novamente, vírgula, 3. E aí eu faço isso 5 vezes, porque vão ser 5 valores aí, vai ser para mim ganhar tempo, né? Então, quando for, na minha coluna for mountain bike, eu vou trazer aqui, vírgula, eu vou trazer outro critério. Quando for esse outro critério aqui que eu não sei falar o nome, esse outro aqui também que eu não sei falar o nome, vou colocar aqui. Esse outro aqui também que eu não sei falar o nome, vou colocar aqui também. E esse bottom backs, não sei falar o nome também, coloquei aqui. Então, quando na minha coluna for tiver esses valores, né, o que eu escolhi aqui, então, já vamos para o próximo passo, né? Então, vou colocar aqui, ó, tem. O que ele escreve para mim? Eu quero que traga tudo isso que seja esporte. Vou digitar aqui, ó, esporte. E fechei aqui. Para finalizar a nossa consulta, né, o nosso end, eu vou trazer a função ends. Eu teria aqui, aspas simples, né? Vou colocar aqui end no final. Vamos rodar essa query para ver o que vai dar. Então ele trouxe uma nova coluna, ó. Ainda está sem nome, a gente não atribuiu o nome para ela ainda, né? Mas deu certinho, ó. Tudo que foi mountain bike, road bike, o que eu escrevi aqui, ele trouxe para mim a categoria de esportes. E agora, como que eu faço para sumir com esse nulo? Então, antes do end, eu vou dar alguns enters aqui, para não ficar muito confuso, né? Antes do end, antes de finalizar, né, a nossa consulta condicional, nossa coluna condicional, eu vou ativar a função else. Por quê? Ela vai fazer o quê? Ele vai lá buscar tudo, né? Se não tiver no critério que eu escolhi aqui, né? Se não for as categorias, ele vai trazer o nulo. Mas com o else eu consigo atribuir algum texto para ele, algum string aí. No caso, eu vou escrever entre parênteses sem underline categoria, né? Categoria. Entre aspas aqui. Agora sim, eu vou dar o end para finalizar essa função case. Vou rodar e dar um F5. E agora ele fez certinho. Ele trouxe todas as nossas subcategorias que foram aí, ó, mountain bikes, né? Outros negócios, bikes e mais outras coisas aqui, transformou em esporte. O resto aqui, que ele não achou, não localizou dentro do meu critério, ele escreveu para mim else, então, sem categoria. Vamos fazer mais um aqui, só para a gente finalizar a nossa aula, né? Depois a gente vai fazer isso também com números, né? Então, para agilizar, o que você pode fazer? Você pode copiar isso aqui tudo novamente, para você não ter que digitar, né? Ctrl+C, Ctrl+V, e agora é só eu alterar os critérios aqui, né? Então, vamos lá, alterar esse daqui, ó. Começar aqui, ó, breaks. Vamos alterar todo esse aqui primeiro, Ctrl+V. Esse chimes aqui, que é as correntes que eu já pesquisei no Google Tradutor, vamos alterar também. Esse outro aqui que eu não sei falar o nome, nunca sei falar o nome desses negócios também. Agora a gente vai aprender a falar o nome desses negócios tudo aí, hein? Outros aqui também, vou apenas alterar, tá bom? Daí que eu alterei, então, né, vou alterar a nossa categoria aqui para, vamos chamar de casa aqui também. Vou dar um F5 para executar. E ele trouxe pra gente, ó, esporte. Agora, todos o que eu escrevi aqui entre parênteses, né, eu utilizei o in, ele vai alterar a categoria aqui para mim. E o else quer dizer que, então, se ele não achar nada que eu escrevi aqui, ele vai escrever sem categoria. E como prática, para você deixar bem organizado, você vai e altera aqui, né? Dá alguns espaços aí e deixa tudo alinhadinho para ficar bem bonitinho.
E para você garantir, né, dá um Ctrl C e um Enter e um Ctrl V aqui, cria, agora fica de tarefa para vocês. Vocês vão criar a cada 10, né, ou a cada 7 aí, vocês criam uma categoria aleatória usando essa função aí, case. É bom que você já fixe aí. E na próxima aula a gente vai utilizar a função case, mas limitando a números. Então, exemplo, caso o valor seja maior que x, então, por exemplo, o cara bateu a meta de vendas. Ou caso seja o valor tal, o cliente seja cliente VIP, ou cliente ouro, ou cliente ruim. Então, é isso aí. Função case é um pouquinho grande a aula, né? Mas você vai fixar tanto dos dois modelos aí, vai conseguir fazer uma coluna condicional para as suas consultas. E depois do end aqui, ó, você pode, eu esqueci, né? Depois do end você pode digitar essa categoria. É isso mesmo. Essa categoria para dar um nome bonitinhos aí para as nossas colunas, né? Então é isso aí. Daqui a pouco tem mais função case pela frente. Não assusta e nem desanima não. Isso aí vai ser bom para o seu aprendizado, tá bom? Então, até a próxima aula.